Expedição Ver Brasil, hoje a oportunidade de conversarmos aqui com o zootecnista Isaac Leopoldino, um técnico que tem sido referência na ovinocultura mineira e outros estados também. Isaac, hoje é a oportunidade aqui de nós, ao invés de visitar instalações, de conversarmos, de ver o rebanho, etc., o foco aqui é trabalharmos a questão da assistência técnica e a sua visão enquanto profissional nessa sua jornada, como é que você tem visto a ovinocultura. A primeira pergunta aqui, como é que a ovinocultura entrou na sua vida profissional como zootecnista, como estudante egresso lá da Universidade Federal de Lavras? Como é que você optou pela ovinocultura dentro dessa sua formação profissional? Na verdade, o início foi em Diamantina, durante a minha graduação. Posso falar que foi quase um amor à primeira vista. Quando eu vi a ovelha, eu gostei muito do animal, as características específicas do animal mexeu muito comigo. E a professora Iraides, logo no primeiro período, me esclareceu muitas dúvidas importantes que eu já tive, em função de mercado. E eu vi um potencial único na ovinocultura, um espaço que existe na questão do mercado. Eu sei que isso também tem muitos desafios, apesar do potencial, tem muitos gargalos. Mas nesses 15 anos aí, eu vi muita evolução. A ovinocultura saiu de um lugar muito aquém do que ela está hoje já. Não quer falar que falta muita coisa para evoluir, ela não está no lugar que ela ainda merece estar e que ela vai chegar, eu acredito que vai chegar. Mas evoluiu muito. No início a gente não tinha nem insumo específico para ovino, não conseguia achar nenhum sal mineral, não conseguia achar um vermífugo, comprador era muito difícil. Nós já fomos muito parceiros na parte de comercializar, no corte. Lá atrás, né? Era 14 anos atrás. Era muito mais difícil. Então, assim, houve sim uma evolução. A cadeia está mais organizada, está mais profissional, mas ainda nós temos muito Pegando um gancho da sua fala, você teve a oportunidade já de estar em vários lados do balcão, né? Você, ao mesmo tempo, já foi produtor de ovinos, já teve, né, atividades em parceria com outros colegas, atua hoje na função de consultor, né, com vários produtores de tamanhos diferentes, de situações diferentes, e também esteve na universidade fazendo trabalhos de pesquisa quando você fez mestrado e doutorado. Falando um pouco de cada uma dessas vertentes, como produtor, o que você vê como principal desafio, né, da atividade de ovinocultura? Ou quando começou e hoje, pensando no dia de hoje, você vê são desafios diferentes ou continuam os mesmos? Não, os desafios eu acredito que mudaram sim. Inicialmente o desafio maior era conseguir produzir. A minha experiência no meu primeiro ano, nós tivemos como produtor ainda e estudante, eu lembro perfeitamente que nós tivemos uma produção de 100 cordeiros no ano e uma mortalidade de 80. Foi esse o cenário. Para assustar qualquer um. Foi. Mas essas questões, principalmente técnicas, elas foram sendo respondidas, foram se ajustando, conseguindo acertar um modelo adequado de produção. Essa parte da pesquisa minha na universidade, durante a graduação nós fizemos 3 experimentos que foi para avaliar sistema de criação, extensivo, semi-intensivo ou a pasto, e grau e raça. Testamos também o Doppler, o Santinês, o Texel e a interação deles. Às vezes a dúvida era um animal rústico num sistema confinado, um animal muito produtivo num sistema extensivo. Então essas perguntas já foram muito respondidas. Hoje existe muito conhecimento já sobre isso. E eu acredito que não é o maior gargalo, não é o saber produzir e as questões técnicas. Hoje eu vejo que a parte de gestão, e principalmente gestão de pessoas, não sei se a gente pode usar esse termo assim, mas trabalhar com as pessoas responsáveis pelo projeto, garantir que as orientações de fato sejam feitas. E isso envolve vários níveis de detalhes, né? E um exemplo que a gente até já conversou disso, às vezes uma simples limpeza de uma cocheira influencia no consumo do animal, que vai influenciar no ganho de peso, que vai influenciar na conversão alimentar, que influencia no resultado todo. Como garantir que o funcionário vai fazer a limpeza correta todo dia quando você não está ali olhando?
porque já foi o tempo que o patrão tem que estar ali do lado para a atividade acontecer, né? Aquele ditado dos antigos que o olho do dono engorda o boi, ele é válido sim, mas a gente sabe que existe muitas pessoas que não têm essa disponibilidade de tempo de estar ali olhando. Até então muitas vezes não é a principal atividade, não nem é a única atividade, nem a única. Investidor, né? Então essa gestão, esse estabelecimento dos processos e assegurar essa realização das tarefas, hoje eu vejo um gargalo e eu vejo uma certa, da minha parte, vou falar então, uma certa deficiência na formação da gente trabalhar com isso. Eu tive que buscar muito por fora, muita coisa relacionada à psicologia e essa gestão. Aproveitando esse gancho da gestão, vamos tentar dividir ela aqui em dois momentos. Nós temos gestão de pessoas, que envolve desde o profissional quanto o proprietário, né, muitas vezes o dono da boiada, né, o dono da cordeirada e os colaboradores que estão lá na propriedade. Nós temos momentos de gestão diferentes, entre aspas, hierarquicamente diferentes. Como é que você tem visto isso nas propriedades que você assiste, mesmo aquelas que você não assiste, mas o contato que você tem com o produtor? Onde que você vê um gargalo nisso? Qual está sendo o principal ponto de estrangulamento nessa gestão de pessoas? O produtor consegue passar para o colaborador as informações, o colaborador está apto a receber as informações e executar, o técnico tem feito esse papel de ligação. Onde é que está o gargalo? O gargalo seria em dedicar mais tempo para o treinamento e formação pessoal de cada colaborador, eu penso, sabe? Deixar bem claro, fazer um espírito de harmonia, de time, de equipe, de todos estão trabalhando para o mesmo objetivo. Seria um treinamento mais voltado para valorização dos resultados, estabelecimento de metas, benefícios ou bonificação se cumprir a meta. Participação com resultados. Participação de resultados. Uma opção para engajar, para engajamento. Para engajamento e ter estratégias de motivação. O técnico exerce um papel muito importante nisso. Você está fazendo o papel meu tempo de psicólogo, de gestor, de técnico. E o técnico ele consegue entender de fato a demanda do proprietário e também entende as limitações e as dificuldades da prática do colaborador. Até a linguagem muitas das vezes tem que ser diferente. Levar informação. Isso. E saber isso, essa comunicação aí tem que ser muito efetiva, assim, trabalhar em cima disso, né? Agora nós temos o outro lado da gestão, né? Que é colocar na cabeça do produtor que ele tem que entender a propriedade como uma empresa, independente do tamanho da propriedade, seja ele um pequeno, um médio ou um grande produtor. E muitas vezes você participa com a gente de diversos grupos aí do WhatsApp, grupos de produtores, a discussão do produtor é sempre a mesma. Quanto que o mercado está pagando pelo cordeiro? Mas ele esquece, e é a pergunta que muita gente faz, quanto custa o seu cordeiro? Porque muitas vezes o custo do cordeiro, o mercado pode pagar R$20 o quilo, mas o custo dele ser 22. Eu posso estar vendendo a 18 e meu custo ser 10. Então o problema está na gestão também das informações. E aí, essa sua experiência como profissional, como consultor, como é que tem sido esse trabalho com o produtor? De utilizar índices zootécnicos. Quem não mede, não analisa, não avalia. Mas o produtor você tem visto evolução nisso, de o produtor entender a necessidade da escrituração zootécnica, da informação zootécnica na gestão e principalmente na formação de custo? Sim, houve evolução nisso, claro que ainda cabe muita melhoria, mas conforme você falou, os índices são os números que vão falar, que vão te mostrar os resultados. Precisa constantemente estar trabalhando neles e eles vão te auxiliar nas tomadas de decisão. Mas muito produtor ele não sabe às vezes nem quantificar a produtividade dele. Um exemplo, quantos quilos de cordeiro por ovelha por ano que é a minha produção? Talvez a gente até consegue, em número, assim, 1,5 cordeiro, 1,3 cordeiro. Minha sugestão é sempre transformar isso em quilo, a unidade de venda é quilo. Então eu quero saber quantos quilos. Então esse ano eu tive uma produtividade de 60 quilos por matriz por ano, de 55. E isso vem em encontro com a diminuição de custos, na composição final do custo. Lembrando que a nossa ovelha é uma inquilina, se ela não estiver produzindo, é um inquilino que a gente paga aluguel. E isso eu aprendi com você, assistindo palestra sua, que você falava que a ovelha tinha que ser YouTube, úbero e útero.
Minha ovelha roqueira. Ela tem que estar, ou o Uber ou o útero dela tem que estar sem destino dos nutrientes da dieta. Dependendo da raça, ela tem que produzir um cordeiro. Tem que estar produzindo o cordeiro, então trabalhar com essa produtividade aí, saber medir isso e ter uma metodologia para poder apurar o custo de produção e saber que ela está relacionada com a produtividade. Então, o negócio realmente permite uma margem de lucro muito boa, é atrativo sim, mas com certeza é dependente de produtividade. Se não tiver eficiência na produção, dificilmente também as contas vão fechar, né? Então, o da porteira para dentro aí é mais importante do que só o preço de venda, com certeza. Vamos continuar falando aqui de Insotec. Isaac, continuando aqui na nossa conversa de Insotec, eu tive a oportunidade de assistir uma palestra sua lá na Universidade Federal de Lavras, por ocasião de um congresso de ovinocultura que teve lá. E você mostrava um cenário, me lembro hoje os números, né, de um rebanho de 450 matrizes, com 5 situações diferentes. Uma fazenda eficiente, excelente, uma fazenda péssima, uma regular, uma boa e uma ótima. E o mesmo rebanho com índices zootécnicos diferentes, eu me recordo que você colocou 5 ou 6 índices zootécnicos, resultados completamente diferentes. E aí eu trago essa lembrança dessa sua palestra para o dia a dia do produtor. Muitas vezes eu tenho 2 ou 3 produtores com o mesmo rebanho, com resultados completamente diferentes, porque os índices zootécnicos, em algumas situações, são negligenciados, em outras ele é feito na ponta do lápis, levado a sério, com todas as informações. Na prática, como é que você traz isso para quem está nos ouvindo, o produtor que está tendo a oportunidade de escutar aqui, trazendo a sua palestra para a prática, vendo essas condições diferentes de propriedade, considerando o mesmo rebanho? É interessante essa pergunta mesmo. Eu comecei tentando explicar muito esse impacto. Eu lembro sim dos gráficos para deixar bem claro a diferença que traz os índices zootécnicos. Num projeto, num planejamento, eu costumo falar que planejamento é prever o futuro. Toda vez que você está com uma certa previsibilidade, você reage melhor, você tem uma resposta melhor. Não foi totalmente de surpresa, apesar que o planejamento tem imprevistos, né? Claro. Mas a gente tem que trabalhar sempre já prevendo um resultado. Nessa hora do planejamento, se a gente for levar a sério, tem mais de 70 variáveis que influenciam o resultado. O consumo de concentrado em determinada fase, a taxa de fertilidade, o ganho de peso diário. Então são muitas variáveis que influenciam o resultado do projeto. Então todas interligadas e tudo. A questão é que às vezes o produtor, a equipe que está trabalhando, ter um acompanhamento dessas 70 variáveis fica inviável, cansativo. O técnico precisa ter. O técnico precisa estar acompanhando todos esses números. Então, o que normalmente a gente faz é eleger as principais ou as mais fáceis de serem mensuradas mensalmente para a gente poder ir acompanhando o projeto mês a mês. Então, a gente estabelece metas. O que você considera como os principais índices? O produtor que está nos acompanhando, nos ouvindo aqui, aquilo que você vê que traz uma interferência direta no resultado, os mais importantes. E fáceis de serem medidos, né? Que envolve custo. Exato. O intervalo entre parto, ele vai te falar o número de partos que a ovelha vai dar num ano ou num determinado período. É a minha inquilina que tem que pagar o aluguel. É a minha inquilina que tem que pagar. E ele é muito fácil de ser medido, que é medido em dias de um parto ao outro. Ok. A taxa de prolificidade ou a taxa de parto gemelar também é muito fácil de ser medida. E quando você se multiplica o número de parto por ano vezes a prolificidade, você vai encontrar o número de animais nascidos no ano. E outro índice importante seria a mortalidade desses animais produzidos. E quando você multiplicar o número de animais nascidos no ano pela mortalidade, você vai encontrar a sua produção de animais. Quantos animais eu consegui produzir? E associado ao peso de venda que você consegue, também é um índice fácil de se obter, porque todos os animais vendidos você tem o peso de venda dele. Então nós vamos ter a idade do animal vendido, o peso de venda desse animal e, consequentemente, o ganho de peso diário disso aí. E aí a gente consegue chegar num índice que é um resumo, que é quilos de cordeiro por ovelha por ano, com o intervalo entre parto, com a prolificidade, com a mortalidade e esse peso de venda. Mas nós também, um índice que influencia muito na questão financeira é a conversão alimentar ou eficiência alimentar.
Então a gente também coloca uma previsão de gasto de ração e o gasto real. Então nós trabalhamos com tabelas mesmo, do gráfico, em que a gente tem o índice previsto ou planejado no projeto e mensalmente vem colocando o índice medido. Deu diferença, você sabe onde você tem que trabalhar, onde você precisa mexer e tudo. E no final dessa tabela existe uma meta, claro, e a diferença é o objetivo. E esses índices todos permitem duas situações, na minha opinião, extremamente importantes. A primeira é, de fato, você avaliar, né, a produção, né, usar o mineirês onde eu estou, para onde eu vou, né, e você conseguir medir isso tudo, né, em tomada de decisão. E a outra questão é também, né, critério de seleção do rebanho. Né? Se você começa a ter números, índices, né, indicadores que te mostram as ovelhas mais eficientes, os reprodutores com melhor resultado, como o ciclo da ovelha é um ciclo muito curto, se você tiver uma pressão de seleção adequada, você consegue em pouco espaço de tempo ter um rebanho muito eficiente e que esses índices vão ser melhores ainda. Você entende que isso também pode ser usado com essa ferramenta, com esse objetivo? Sim, claro. E eu até falo que os manejos, eles trazem um impacto imediato e realmente você consegue melhorar os índices ajustando os manejos. E eu faço a pergunta, e agora que os manejos estão ajustados, estão adequados, eu quero continuar melhorando meus índices. A saída é o melhoramento genético, que em resumo nós podemos ter duas ferramentas, ou a seleção ou o cruzamento, depende do qual objetivo, você pode usar o cruzamento ou a seleção, ou ambos, né? Eu penso, né? Faltou falar o ambos. A seleção, na verdade, eu acho que ela tem que ser continuada. E independente de estar usando o cruzamento ou não, fazer seleção dos melhores animais. E aí, enquanto o manejo é um ganho imediato, o da genética é permanente. Nunca mais volta naquele patamar de índice, você só vai para frente quando você faz um melhoramento e até direcionado. Aproveitando essa sua deixa da genética, a gente costuma usar, né, aquele jargão da pecuária, boi de milhão, vaca de tostão, né? E às vezes a gente vê o criador que está entrando na atividade comprar um reprodutor meio sangue, um 3/4, que ele não tem informação alguma daquele reprodutor, que ele quer começar com um custo menor, etc. E você vai ter uma relação macho-fêmea, um reprodutor para 50 fêmeas, a tendência é deixar descendentes onde o seu rebanho está andando para trás e não para frente. Né? A importância de um bom reprodutor pensando no início da atividade para o produtor. Sim, esse ditado é famoso, né, de vaca de tostão e boi de milhão, porque realmente você faz um melhoramento muito mais fácil se você investir no macho, no reprodutor macho ali. Porém, o melhoramento da fêmea, ele deve existir também, sabe? Tem muita característica aqui na sequência. É fundamental. Mas inicialmente no reprodutor, porque no reprodutor, porque ele já vai te trazer um custo-benefício muito melhor ali, muito mais rápido. Mas matriz ruim também não resolve o problema. E sempre que a gente tem a oportunidade de fazer os cursos aí do Senar, conversar com o produtor, a gente fazer uma conta de padaria. Né? Quer dizer, se você pegar um macho para 50 fêmeas, na primeira geração ele já se pagou. Né? Quer dizer, se você pensar as primeiras crias dessas fêmeas, com os machos que ele produziu, ele já se paga, ele está ali na propriedade, tem as borregas, filhas dele, que você começa aí um trabalho de seleção, de melhoramento, quer dizer, o investimento ele se paga com tranquilidade no reprodutor de ponta. Né? Com muita facilidade. Principalmente se o seu objetivo for melhorar, por exemplo, o ganho de peso diário. Essa conta ela é fácil até de fazer. Você tem uma média dos pais ali, um exemplo, você tem 100 gramas de média de ganho de peso e você compra um reprodutor de 300 gramas. Se tiver 100% de heterose, tem um monte de detalhe aí, nós vamos ter uma cria com 200 gramas de ganho de peso, ou seja, você aumentou 100 gramas de ganho de peso diário. Só se você for bater na mesma idade ali, que vamos considerar 100 dias, você vai ter 10 quilos a mais de carne para vender por animal só pelo fato da genética, só pelo fato de ter investido no reprodutor. E aí é só ver quantos quilos ou quantos animais, quantos filhos vai conseguir desse reprodutor para você ver o tempo que vai se pagar. Mas normalmente é rápido. E aí falando num problema, que na minha opinião é um problema, se a gente for comparar, obviamente guardadas as devidas proporções, né, mas vamos falar aqui da questão genética. Né? O que a gente vê ainda no Brasil, no que diz respeito à ovinocultura, são os animais de pista de exposição, com avaliação exclusivamente fenotípica, né? Você está avaliando ali um animal pela beleza racial, padrão racial, etc., que ele põe uma roseta no peito e o produtor sai vendendo o filho do campeão nacional, mas não tem
indicador zootécnico, de fato, que você vai medir, né, aqueles indicadores importantes para a atividade que você vai transmitir aos seus descendentes. O que a gente vê, por exemplo, completamente diferente na Nova Zelândia. Lá você compra pelo índice, você não compra pela beleza do produto, mas você compra por aquilo que ele vai trazer para os seus descendentes. Esse é um desafio nosso para ser vencido ainda para quem trabalha genética e comercializa genética? Sim, aí eu ia citar o exemplo da Daiane da Nova Zelândia mesmo, que a última coisa que eles fazem é ver o animal na hora de escolher o reprodutor. A beleza do animal em si não influencia nessa escolha. Os índices, sim, essa transmissibilidade dele, essa diferença esperada na progênie, o que de fato ele melhora nos cordeiros, que deve ser avaliado, sim, e usar índices, e principalmente índices com correlação direta com o fator econômico. Porque o desafio de manter a atividade lucrativa ele é real, ele existe. E então nós temos que estar sempre buscando melhorar a relação de lucro. Sim. Isso, essa semana eu vi até alguns resultados aí de um campeonato nacional de determinada raça, né? E aí você fica assistindo, a discussão é exatamente essa, o animal, campeão nacional e tal, mas você vê que a avaliação, eu até em alguns grupos de WhatsApp de criadores de genética, em algumas situações eu sou persona não grata, porque eu começo a discutir isso. Mas, bom, beleza, tá bonito, ótimo, isso aqui é padrão racial. E aí? Né? O que isso vai transmitir para os descendentes? Onde é que está o resultado disso? Me mostra, né, o que você tem de avaliação desse reprodutor que vai transmitir. Eu vejo que, eu acho que nós temos que cobrar, enquanto criadores, enquanto técnicos, nós temos que cobrar muito isso de quem vende genética. Né? Sim. Eu tenho uma impressão que em um passado recente aí nós tivemos um problema disso, porque todo Dorper puro era reprodutor. Não passava por seleção nenhuma. Então maquiava-se problema, talvez de resistência à verminose, de problema de casca. Exatamente. E isso trouxe muitos problemas para muitos rebanhos, porque não é questão de ser só puro, né? Claro, ele tem que ter um mérito dele para ser reprodutor. Mas hoje isso está muito melhor, já consegue. Essas fazendas de genética fazem descarte, fazem seleção. Começaram a acordar um pouco, embora ainda tenha muito a evoluir, mas começaram a acordar um pouco para isso. Né? Embora nós vivemos essa época aí de saiu o branco da cabeça preta e cortou o rabo, é reprodutor do e não é assim, né? Ainda falando da questão de reprodutor, eu me recordo que nós tínhamos aqui no Brasil uma feira, né, que chamava FEINCO, a Feira Internacional de Caprinos e Ovinos. Funcionava lá em São Paulo, no Centro de Convenções Imigrantes. Era um negócio megalomaníaco, que você chegava lá, animais, né, que estavam ali, vitrine realmente, né? Obviamente tem o objetivo do fomento, da divulgação, da difusão. Mas o que a gente percebia muito eram animais criados em condições que não era a realidade do produtor lá na propriedade. Exemplo, você vai comprar um reprodutor que está lá bombado, né, cheio de hormônio, comida, etc. Passava óleo Johnson, etc. Aí você pegava um reprodutor daquele e soltava com as ovelhas no pasto, morro acima, num calor nosso aqui da região, topografia acidentada, com pouco tempo o reprodutor morria. Né? E isso, obviamente, melhorou muito, mas, na sua opinião, o que falta para a gente conseguir fazer com que esse produtor de genética possa começar a trazer avaliações e indicadores zootécnicos de relevância e de importância para essa evolução genética do rebanho nacional? Seria expor os animais às mesmas condições de criação, ou pelo menos em condições mais próximas possível dos produtores que irão comprar esses reprodutores, né? E deixar o animal passar por esse desafio. Nesse desafio, conseguirá selecionar os mais resistentes para aquela condição de ambiente, né? Que pode envolver resistência a verminose também, reprodução, né? Então seria criar os animais de elite em sistemas de produção semelhante das fazendas comerciais. Você acha que as universidades podem contribuir no sentido de começar a desenhar modelos, né, de avaliação de reprodutores, por exemplo, para a gente começar a ter de um lado esses produtores de genética, a universidade trazendo e acompanhando essa avaliação para que a gente leve ao produtor, né, animais efetivamente comprovados, ou pelo menos com indicadores que garantam a ele que aquele reprodutor vai trazer melhorias naqueles índices específicos? Sim, eu acho que eu nunca tirei o pé da universidade mesmo, apesar de não ter o vínculo. Mantenho muito contato com a professora Iraides, na Universidade de Lavras. Me orientou por toda a minha formação. E eu hoje estou até num trabalho de parceria com ela em trazer para ela os números coletados no campo
e a gente trabalhar em cima dessa realidade aí, nesse cenário, nas nossas condições. Qual é o peso do nascimento de qual raça, qual é o ganho de peso, que a gente ter mais confiabilidade nesses índices, nesses números, e nisso, para usar num planejamento, para você prever com mais exatidão aí o futuro, usando índices mais reais, né? Eu lembro quando eu comecei, a gente usava índices de literatura mesmo, mas de regiões temperadas, de outras raças, de tudo muito diferente. E a gente fica frustrado de ver que o planejamento saiu tudo errado, né? Vamos falar assim, eu fiz um projeto de um jeito e os resultados foram todos outros. Eu lembro de usar a taxa de prolificidade de 30%, porque a gente tinha o dado que era a média nacional de 30%. Só numa fazenda, depois de 10 anos selecionando, que a gente conseguiu ultrapassar os 30% de prolificidade, sabe? Esse número, por exemplo, eu não vejo ele na prática. Não é uma realidade. Não é uma realidade. E ele influencia muito na programação do que eu vou produzir, qual que é meu faturamento, né, e tudo. Com certeza. Então nós estamos trabalhando agora de apurar esses números. Trazer essas informações para a universidade poder trabalhar isso e a gente, enfim, fazer a extensão disso, né? Levar para a maior parte de criadores possíveis. Isaac, eu tenho certeza que você já escutou essa pergunta, né? É a pergunta de $1 milhão, né? Com quanto eu começo? Né? Quantas ovelhas é o ideal para eu ganhar dinheiro no futuro? É a pergunta que quase a maioria dos produtores que querem começar fazem a pergunta. Começo com quanto? Qual é o módulo ideal para eu começar? E aí? Entender que a escala de produção influencia muito. Existe uma margem de lucro em percentual alta para a ovelha, mas vou dar exemplo prático. Eu vou ter um lucro de R$100 ou R$200 por animal vendido. Então, você entender que se você tiver um número muito pequeno de animais, apesar da porcentagem aí ser alta, o volume de dinheiro vai ser pequeno. Então tem uma relação direta com seus custos fixos. Por exemplo, se for um produtor que não tem, que é mais familiar, que não tem uma mão de obra, a mão de obra é dele, da família dele, tudo, e se ele conseguir vender qualquer volume de animais, eu arrisco falar que qualquer volume ele consegue ter lucro. Se ele tiver 10 ovelhas, 50 ovelhas, ele consegue ter lucro sim. Mas a partir do momento em que eu tenho um custo fixo mais alto, que eu tenho funcionário contratado, mão de obra, que eu tenho consultoria, que eu tenho os impostos, combustíveis, e facilmente a gente chega num custo fixo aí de R$5 mil numa propriedade. Uhum. E aí, se essa propriedade produzir 10 cordeiros por mês, você não cobre nem os custos. Só a parcela do custo fixo deu R$500, exato. Saiu mais caro do que alimentação e medicamento de todo o rebanho. Então tem que ter um equilíbrio aí desse custo fixo para encontrar a escala de produção. Quantas matrizes você tem é um começo, mas a resposta tem que ser quantos animais eu vou vender. A diluição do custo fixo não é no número de matriz, não. É em quilos de cordeiro vendido por ano. Então a produtividade vem aí. Eu costumo falar com os produtores, quando eles fazem essa pergunta, com quanto eu começo, eu devolvo a pergunta, quanto você quer ganhar? Porque nós vamos começar a fazer conta. Quantas matrizes eu tenho, quantos cordeiros eu vou produzir, qual é o meu custo, para saber efetivamente qual é o módulo ideal para aquele desenho, para aquela realidade. Isso. Vou dar um exemplo assim, que eu já vivi na prática. Rebanho de 400 matrizes produzindo 600 animais por ano. E rebanho de 800 matrizes produzindo 600 animais por ano. Então, se me perguntar quantas matrizes eu preciso ter, se dá para perceber a diferença, claro, da eficiência, quem está ganhando, o que tem 400 matrizes e produz 600, e o que tem 800 e produz 600. Você tem 200 lá que não estão pagando aluguel, não estão produzindo nada, né? Exato. O equilíbrio dele está só trazendo então custo. A resposta seria mais, nesse caso do exemplo, 600 cordeiros. De preferência com 400 matrizes. E aí vem a função técnica. É o zootecnista, é o profissional da área, trabalhando o profissionalismo do produtor e entender os indicadores zootécnicos, os índices zootécnicos, medir, mensurar efetivamente para entender o resultado, entender qual é o ponto de equilíbrio e com quantos animais eu vou ter uma receita adequada. Sim, é uma gestão, trabalhar com número, trabalhar com conhecimento, com técnica, né, com ciência,
e não tirar cada vez mais o risco do achismo, do tentar, da sorte, né? Depender de sorte. Eu não sei se você tem essa impressão, mas grande parte dos produtores que a gente já viu entrar e sair na atividade, na minha concepção, tiveram algumas questões. Por exemplo, não é a atividade principal do produtor. Por não ser a principal do produtor, ele acabou negligenciando essa gestão com dados, com informação e levou a coisa mais ou menos. O resultado é mais ou menos. Você tem outras situações em que o produtor, muitas vezes, ele não é da área, né? O produtor que tem uma outra área profissional completamente diferente da agropecuária, que resolveu entrar na ovinocultura, mas também não fez esse trabalho de gestão. Então, são pessoas que entraram e saíram na atividade colocando a culpa na ovelha. E a culpa está no produtor. Sim, tem muito caso assim de... Às vezes a pessoa não faz uma infraestrutura mínima, básica, mínima. Por exemplo, um exemplo drúxulo aqui, uma cerca de uma vaca não vai cercar uma ovelha. Eu já vi situação do produtor xingar a ovelha, pôr a culpa na ovelha porque ela passou numa cerca de vaca e entrou numa capineira, por exemplo. Ué, mas só se você ensinasse ela que não podia passar aqui, porque para ela não viu cerca nenhuma. Ela passou. Então não é culpa da ovelha, tá estragando sua capineira não, né? Então assim, tem muita parte que sim. E aí, por falta de entender isso, de se programar para isso, acaba pondo a culpa na atividade, na espécie, e muitas das vezes foi sim a questão da gestão e do próprio produtor. E aí, trazendo para a sua área hoje de consultoria, de acompanhamento e monitoramento, né, das propriedades, dando consultoria a produtores que estão na atividade, estão entrando na atividade. Planejamento. Palavra da vez. O planejamento, na minha opinião, é a primeira coisa. Gasta muito tempo com projeto e planejamento. Vale muito a pena. Você vai evitar de perder muito dinheiro se você fizer um bom projeto, um bom planejamento. Estuda cada variável desse projeto, se prepara para isso. Nessa hora você não vai gastar dinheiro, você vai estudar, planejar e pensar. E com certeza as chances de imprevisto, se você não ser pego de surpresa ao longo do caminho, vão cair muito. Então as chances de sucesso aumentam muito. Então faz um bom projeto. Eu costumo brincar, né, de forma, levando a discussão para dentro de grupos de produtores, ou mesmo nos cursos que a gente ministra pelo Senar, que muitas vezes o produtor começa a atividade pelo telhado ao invés de começar pelo alicerce. A primeira coisa que ele faz é comprar bicho. Depois ele vai preocupar com capineira, ele vai preocupar com doenças, vai preocupar com manejo, com reprodução, etc. Lá na frente que pergunta se o lucro. Se compra. Aí vem a primeira seca, tô gastando demais. Aí ele vem fazendeiro de BR, ele começa a cortar capim na rodovia para tratar, porque não planejou, não fez nada. Então, na realidade, a gente vê muito isso acontecer. Né? O produtor que, entusiasmado, incentivado, ou vai na onda, no oba-oba, compra o animal primeiro, mas não fez nenhum tipo de planejamento, não teve a preocupação de buscar conhecimento reprodutivo, sanitário, né, nutricional, e acaba tendo resultado negativo e, de novo, coloca a culpa na ovelha. É isso. Isso é comum mesmo, comum e corriqueiro de acontecer. Começa pela ovelha. Já vi muito. Começa pela ovelha e não pelo planejamento, pelo ideal. Isso. Às vezes não tem uma estrutura mínima nem para conter os animais e não sei o porquê, se é pela ansiedade ou por uma oportunidade, já coloca os animais lá e aí já começa com dificuldade, né? Assim, com coisas imprevistas. Então, vamos puxar uma outra parte agora dessa atividade que você está fazendo, voltando agora, né, no próximo assunto que a gente vai provocar agora aqui. Isaac, nós falávamos aqui de módulo mínimo. Muitas vezes o produtor perguntando com quanto eu começo, né? E aí tem uma outra questão, tamanho da propriedade versus sistema de produção. E a gente sabe que os custos hoje, dentro do custo de produção, a alimentação representa aí de 60% a 70% do custo de produção, em algumas situações, como a gente passou há pouco tempo com os custos de soja, milho, né, feno, silagem, etc., lá na estratosfera, esse custo de alimentação tem um peso importante. Então, como a gente pode estar trabalhando aí tamanho de propriedade, pensando no módulo de produção, pensando na eficiência de um ruminante, que é um animal especialista em transformar capim em carne, capim em leite, né? E aí tratar a pastagem efetivamente. A pergunta é, vamos trabalhar a ovinocultura a pasto? Como fazer esse trabalho e como é que a gente vai trabalhar essa situação nas propriedades que têm disponibilidade de área menor? Boa sua colocação, Luciano. Realmente, eu não tenho a menor dúvida, a melhor opção
Para a ovelha, para os ovinos, é a pastagem, é o alimento natural. Além do alimento, é um ambiente que o animal gosta de andar, ovino principalmente anda muito, e essa liberdade de andar e procurar o alimento é a melhor opção. Porém, há situações em que há limite de áreas, o que torna Minas Gerais, por exemplo, uma das características são um número grande de pequenas propriedades. Que difere de outras regiões do Brasil aí. Então, numa situação de pequena área, que normalmente inviabiliza outras atividades, e na ovinocultura não é diferente a questão de necessitar uma escala de produção mínima aí. Então, há a possibilidade de trabalhar o máximo possível no sistema pasto, use das tecnologias para aumentar essa produtividade do pasto, como piqueteamento e rotação desses piquetes. Mas vai haver um limite e há situações em que o produtor tem um limite mesmo de área e quer viabilizar o negócio dele e ele precisa de uma escala de produção. Então podemos pegar algumas categorias e trabalhar com o confinamento. Optar por um sistema semi-intensivo. Semi-intensivo, alguns lotes eu confino, alguns lotes eu crio a pasto. Normalmente a gente trabalha, todos os lotes de matrizes têm preferência de ficar a pasto. Havendo disponibilidade de pastagem, podemos trabalhar com os filhotes, as borregas, recria das borregas, tudo a pasto. Não havendo disponibilidade de área, a preferência seria confinar esses lotes, porque há uma exigência do mercado quanto à qualidade da idade do animal. Ele tem que estar pesado e novo. Terminação dentro da idade. E nossa pastagem não é um azevém, um trevo, igual tem no Rio Grande do Sul, que permite um animal chegar nesse peso um tempo mais rápido. Mais rápido a pasto, porque realmente a qualidade das gramíneas de lá é muito superior das daqui. E então, normalmente, os animais para abate são criados em sistema de confinamento. Mas a maior questão para definir confinar os animais de abate é uma demanda do mercado consumidor, e é um consumidor muito mais exigente quanto ao sabor da carne, principalmente. E já é sabido que o animal mais velho tem um sabor mais acentuado, e esse consumidor aqui do Sudeste não tolera, não aprecia, a palavra é essa, não aprecia esse sabor. Então faz ter essas peculiaridades aí. Claro que posso trabalhar com o animal a pasto com suplementação. Se a pessoa tiver disponibilidade de pastagem, o volumoso em si, ou a celulose, o ideal seria a pasto. Mas um detalhe que eu gosto de falar também, mesmo se você for fazer um confinamento de ovelha por limitação de área, esse confinamento não é sinônimo de muito concentrado, claro, ou de muita ração. Ele pode ser um confinamento à base de celulose, no sentido de confinamento só de estar confinado em um curral, por não ter área de pastagem. Você ser eficiente na produção de algum volumoso que você vai levar ao coxo, mas com a maior trabalhar com celulose. O ruminante tem que aproveitar a glicose da celulose. E aí, independente de nós estávamos falando no sistema extensivo, no sistema semi-intensivo e intensivo, é falar de volumoso de qualidade. Isso. E aí é o produtor, antes de ser pecuarista, ser agricultor. Ele tem condições e capacidade de ser um bom produtor de volumoso. Isso. Ao saber produzir um bom volumoso é o principal. O volumoso não é à toa que ele tem esse nome de volume, são em toneladas. A maior parte do dinheiro gasto é na exigência de energia e é na parte principalmente de celulose, claro que o amido entra também. E às vezes o produtor, pelo quilo do volumoso ser barato, ele acha que não é ali que eu gasto dinheiro, é com o mineral, é com o medicamento e tal. E a gente sabe que o pesado é suplementar a energia, e que a base da energia é a celulose. E muitas vezes a gente vê o produtor trabalhar a questão de concentrados, negligenciar a questão da produção de volumoso e achar que pasto não é uma lavoura, pasto não é cultura, né? E acaba sendo um extrativista de pasto, taxa de lotação pequena, né? Época de seca com pouca oferta de alimento, e aí começa a ter um ciclo onde ele entra sempre dependente de aquisição de alimento ou produzir um alimento de maior custo e não aproveitar aquilo que ele tem teoricamente mais barato, ou mais barato que outros volumosos, que seria a pastagem. Sim, e realmente é um erro negligenciar isso. Precisa trabalhar essa pastagem como uma lavoura, sim, que tem ponto de colheita, tem no caso ali
Eu lembro da professora Janaína, que ela usa uma expressão de nós não somos eficientes em fazer a colheita da pastagem, do piquete, então tem que saber produzir, mas tem que saber colher também, né? e isso influencia na própria produção do próximo ciclo. Então realmente é trabalhar, eu costumo falar também de capineiras, trabalhar a capineira igual uma lavoura. Ela também, a capineira e as pastagens, elas têm os pontos de colheita, de adubação e de tudo. Até aproveitando a sua fala de capineira, né? A gente costuma falar que capim não faz milagre, né? Muita gente vê o produtor, pega a moda, né? Vamos dar um exemplo aqui, o capiaçu, né? O capiaçu virou o capim da moda. Porque produz muito, 100 toneladas por hectare, tá? Mas ele esquece, né? Ou muitas vezes não tem a informação que aquela produção, ela está nas condições ideais, né? De clima, solo, fertilidade, etc. Então, muitas vezes ele não atenta para isso, acaba implantando determinado gramínea que ele escolhe, mas não tem o trato adequado, muitas vezes a produção não é aquela. Esse capim não produz aquilo que falaram, etc. Na realidade, ele não se atentou a essa exigência nutricional para que o capim pudesse expressar o máximo de produção dele. Sim, as condições experimentais que chegaram nesse valor normalmente são diferentes. E uma surpresa também que eu já tive e recomendo, toda vez que abrir uma silagem de um capiaçu ou de uma capineira qualquer, na verdade qualquer silagem, faça uma análise bromatológica. Porque há uma variação grande quanto ao teor de proteína, por exemplo, e você não consertar isso via suplementação, dá uma deficiência severa, causa vários problemas. Então, o volumoso ali, se você souber o valor nutricional dele, antes de começar a dieta, você ajustar, você faz a nutrição. E aí essa qualidade da silagem está no ponto de colheita, na fertilidade do solo, que vai dar condições daquela gramínea produzir, né? Aquela condição o nível de adubação de nitrogênio e tal. Tudo isso vai influenciar. Então, de novo, o produtor tem que ser especialista em produção de volumoso. Né? Tem. E aí vem a assistência técnica, né, Isaac? É importante esse conhecimento e ter o profissional na propriedade, né? Para poder dar essa assistência. Sim, porque nós técnicos nos preparamos para isso, né? A ideia é aprender aqui e ir lá no campo ensinar para quem está produzindo de verdade. E nós temos todo um suporte também de orientação, os técnicos recém-chegados no mercado aí sabem disso também. E é muito mais seguro para o produtor ele ter um técnico ao lado dele, né? E a gente falou aqui há pouco que muitas vezes na hora que ele vai cortar custo, a primeira coisa que ele corta é o técnico, né? Quando na realidade o técnico está ali para tomar a decisão. Como é que você está vendo esse espaço do mercado de trabalho para o profissional, por exemplo, do zootecnista? Nós estamos nós dois aqui zootecnistas, egresso da Universidade de Zootecnia. Como é que está esse mercado de trabalho? Como é que você está vendo isso aí dentro da ovinocultura e da capinocultura? De forma geral, dentro da ovinocultura principalmente, que é uma área mais de minha atuação, a assistência técnica, o acompanhamento é bem valorizado. Eu costumo falar assim, por ser uma atividade relativa, ela não é nova, mas aqui na nossa região ela é nova. Sim. E tudo, o produtor ele precisa de fato de orientação e ensinamento para conseguir produzir. Então é uma boa área de atuação para os técnicos, existe sim esse mercado aí, e é um desafio talvez conseguir fazer esse link, né? Eu vou aproveitar para parabenizar aí seu projeto dessa expedição BE Brasil. Obrigado. Porque vai dar a visibilidade que precisa. Talvez tem produtores que não estão sabendo onde encontrar os técnicos, e talvez tem técnicos que não sabem onde encontrar os produtores. Então isso vai ser muito bom. Essa é a ligação. Isaac, nós estamos caminhando para o final aqui da nossa conversa, mas eu não poderia deixar de fazer uma provocação aqui, como técnico, como profissional da área, para quem já teve do outro lado do balcão. Ovinocultura é um bom negócio? Sim, eu sou suspeito em falar, né? Claro, porque eu gosto muito, mas a ovinocultura sim é um bom negócio. Eu acho, inclusive, uma das melhores opções para pequenas propriedades e tem muito potencial de crescer. Tem alguns gargalos ainda na cadeia como um todo, principalmente na comercialização, mas se for uma produção com eficiência, é um bom negócio. E se você pudesse dar algum conselho para quem está na atividade e para quem vai começar na atividade, qual é o principal conselho que você daria como técnico, como zootecnista, para quem está na atividade? Há uma variação aí quanto à questão dos custos, e a gente observou isso num passado recente. Um exemplo, o preço do milho, o preço da soja subiu muito e isso influencia diretamente.
Só que isso é muito sazonal e cíclico, é comum de acontecer, é normal do mercado. Então, muitas das vezes o produtor precisa ter um pouco de persistência, saber que isso pode mudar. E uma característica interessante da ovinocultura, que é diferente das outras, quanto ao preço de venda. Ele dificilmente, raríssimas às vezes, eu vi ele cair. Ele sobe e estabiliza, sobe e estabiliza. Esse tempo que fica estabilizado, esse tempo que sobe, que tem variação. Mas ele recuar, semelhante às outras, a arroba do boi, os outros preços, ele sobe e desce. Isso aí é uma variável a mais no projeto, né? Claro. É uma surpresa a mais que pode acontecer. Na ovinocultura, pelo menos, a questão do faturamento, da receita, eu tenho uma segurança do preço, pelo menos o mínimo, né? Claro. Você tem uns 14 anos, 15 anos também que acompanha isso, a gente nunca viu uma volta do preço. Não. Sobe, estabiliza, sobe, estabiliza. Isso é uma segurança para quem produz, né? Perfeito. Isaac, obrigado aí, a oportunidade de a gente estar conversando aqui. É um prazer estar com você. Agradeço muito ter recebido a Expedição Bem Brasil. É um prazer, sucesso aí, parabéns. Tive a oportunidade de várias propriedades que a gente já passou, de você estar sempre sendo citado pelos produtores, o que mostra aí esse trabalho que você tem feito. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço, prazerão aqui. Também estar aqui. Abraço. Muito obrigado mesmo, viu? E a você que está nos acompanhando, se inscreva no canal do YouTube, página do Instagram e do Facebook, Expedição Bem Brasil. Acompanhe essa e muitas outras histórias que vão mostrar da ovinocultura e da caprinocultura pelo estado de Minas Gerais afora. Forte abraço. Até mais.